Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 20. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema, os atributos de um líder espiritual. Os atributos de um líder espiritual. Eu quero destacar 3 aspectos aqui, de forma introdutória. Em primeiro lugar, um líder espiritual não busca conforto, mas busca conversões. Paulo acabara de sair de uma prisão ilegal na cidade de Filipos, e embora preso e embora torturado, em vez de ele ficar desencorajado, ele encontra ainda mais alento, mais disposição para ir adiante, para ir a Tessalônica e buscar a salvação daquelas pessoas. Ele não está procurando conforto, ele não está procurando conveniência, ele está procurando a conversão, ele está procurando ganhar pessoas para Cristo. Ele está pronto a dar a sua vida pelo Evangelho. Segundo lugar, um líder espiritual não busca lucro,
mais trabalho. Se você perceber, ele não vai a Tessalônica para tirar alguma coisa dos tessalonicenses, ele vai a Tessalônica para dar alguma coisa aos tessalonicenses. Ele não vai para tirar, ele vai para dar. Ele não foi lá para ganhar dinheiro, ele foi lá para ganhar almas. Sua motivação em ir a Tessalônica não era o lucro, mas era a salvação das pessoas. É extremamente importante porque a crítica que paira sobre Paulo é exatamente essa, de que ele estava indo a Tessalônica para ganhar dinheiro, como fizeram os falsos obreiros, como fizeram aqueles que estavam atrás de benefícios. E isso, acredito eu, que é uma palavra extremamente séria e oportuna, e o exemplo de Paulo serve para aqueles que ainda hoje estão transformando o evangelho num produto, estão transformando o púlpito num balcão, estão transformando os crentes em consumidores, estão transformando o templo em praça de barganha. O maior plantador de igrejas da história, o maior teólogo do cristianismo, o maior evangelista de toda a história da igreja, termina a sua vida pobre, termina a sua vida sozinho, termina a sua vida sentenciado à morte. Parece-nos algo extremamente doloroso, parece-nos algo de anticlímax, mas por outro lado, nenhum rei, nenhum governador, nenhum pensador, nenhum filósofo, em toda a história da humanidade, recebe maior projeção do que o apóstolo Paulo. Nenhum homem na história teve sua biografia tão descrita, tão comentada. Nenhum homem na história influenciou tanto o pensamento humano quanto este homem, que morreu pobre, degolado e sozinho. Terceiro lugar, um líder espiritual não busca aplauso dos homens, mas a aprovação de Deus. Paulo é um pastor, ele não é um bajulador. Ele não pregava para agradar a homens, ele pregava para ser aprovado por Deus. Ele não busca glória pessoal, ele busca a glória de Deus. Ele está mais interessado em promover o nome de Cristo do que exaltar o seu próprio nome. Ele está mais interessado em ser aprovado e conhecido no céu do que ser amado na terra. Se você perceber, os críticos de Paulo vão atacar pelo menos 4 áreas aqui: a pessoa de Paulo, a mensagem de Paulo, o propósito de Paulo e o método de Paulo. E você pode fazer uma pergunta: por que é que Paulo se defendeu? Você encontra em alguns lugares na Bíblia que os crentes não se defendiam das acusações. Mas por que aqui ele se defende? Exatamente porque Paulo entendia que se os seus inimigos fossem bem-sucedidos em suscitar desconfiança em relação à pessoa do mensageiro, a mensagem estaria inevitavelmente sendo comprometida. Nós não podemos desconectar a mensagem do mensageiro. Os inimigos estavam tentando atacar o mensageiro e, consequentemente, atingindo o mensageiro, atingiriam a mensagem. Ele se defende, não porque quer glórias para ele se defende por causa do Evangelho. Dito isto, eu quero que você, com a Bíblia aberta no texto, olhe comigo o perfil deste líder espiritual. Paulo vai usar aqui algumas figuras e eu quero chamar a sua atenção para elas. Em primeiro lugar, esse texto nos fala de um evangelista frutífero. Um evangelista frutífero. E temos aqui alguns pontos a destacar. Primeiro, olha o verso 1. Ele é um ganhador de almas prolífico, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Paulo tinha um ministério frutífero. Paulo não era um obreiro vazio e estéril. Paulo era um ganhador de almas. E eu chamo a sua atenção para um ponto extremamente importante aqui. Michael Green, no seu livro A Evangelização na Igreja Primitiva, diz que um dos grandes problemas da igreja atual é que os teólogos não querem ser evangelistas e os evangelistas não querem ser teólogos. Aqueles que muito sabem, não fazem. Aqueles que querem fazer, pouco sabem. E Paulo foi um homem que uniu conhecimento e prática.
Ele foi o maior teólogo e ao mesmo tempo o maior evangelista. Ele foi o maior missionário e ao mesmo tempo o maior plantador de igrejas. E se você perceber, este homem tem um ministério tão frutífero, que em 3 semanas apenas, a Bíblia nos fala de uma grande multidão que se converte a Jesus Cristo. Em apenas 3 sábados, ele leva ao Senhor uma grande multidão. A sua estada em Tessalônica não foi infrutífera. Este era um ganhador de almas. Este era um evangelista de proa, de qualidades maiúsculas. Segundo ponto, ele era um pregador abnegado. Veja você no verso 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Talvez, no lugar de Paulo, um outrobeiro, ao ser preso, ao ser açoitado, como ele foi em Filipos, diria o seguinte: olha, eu preciso tirar um tempo agora. Eu preciso tirar umas férias agora. Eu preciso dar um tempo para me refazer agora. Eu estou abalado emocionalmente agora. Eu não tenho condições de prosseguir o ministério agora. Ao contrário, Paulo não se desencoraja. Ele, apesar de torturado em Filipos, ele quer ir adiante, ele quer continuar o ministério, ele não está pensando nele mesmo, ele está pensando na obra. Mas note vocês a crítica das pessoas. Se vocês leram atentamente esse capítulo, vocês vão notar que o que Paulo está falando aqui em defesa própria é apenas respondendo aos seus críticos. E um dos críticos, ou uma das críticas que se levantavam contra Paulo era essa: Paulo, dizia alguém, tem uma ficha policial comprometedora. Paulo tinha um prontuário policial. E as pessoas diziam que ele nada mais era do que um delinquente que estava fugindo da justiça. E que automaticamente a igreja não podia dar crédito a um homem fugitivo da justiça. Que onde ele chegava, ele enfrentava problemas, ele provocava tensões sociais, ao ponto do povo em Tessalônica dizer: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Era esse homem que os críticos diziam: é um agitador social, é um homem que traz turbulência. E Paulo vai responder aos seus críticos da seguinte maneira: assim como as trevas não podem prevalecer contra a luz, assim como a mentira não pode prevalecer sobre a verdade, as críticas dos seus inimigos não podiam macular a honra de Paulo. Estivera preso mesmo, tivera problemas com a justiça mesmo, mas não por causa da índole, do caráter de Paulo, mas por causa do ódio insano de seus inimigos. Terceiro lugar, Paulo era um encorajador sincero. Olha o versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Há 3 coisas aqui que precisamos entender. Paulo pregou o evangelho puro, viveu uma vida pura e usou métodos puros. São exatamente as 3 coisas que nós vamos olhar aqui. Primeiro, a mensagem do seu ministério. Veja aí, ele diz: pois a nossa exortação não procede de engano. Paulo pregava o evangelho puro, ele não pregava alguma coisa que estava sendo resultado de um equívoco, de um engano, de uma mentira, de uma má interpretação. Ele não estava equivocado, ele não estava enganado, ele pregava a mensagem de Deus. Essa mensagem não tinha sido criada por ele, mas recebida de Deus. Se você notar, 6 vezes nessa carta, Paulo vai reafirmar esse fato, de que o evangelho que ele pregava não procedia dele, mas tinha sido recebido direto de Deus. Ele não recebeu este evangelho de homem nenhum, ele não interpretou este evangelho de moto próprio, de vontade própria, foi algo que ele recebeu de Deus, não é fruto de engano, e por isso ele está defendendo aqui a essência e a natureza da mensagem. Segunda coisa, o motivo do seu ministério. Olha aí, no verso 3b, ele diz assim: nem de impureza. A nossa exortação não procede de impureza. Aqui está falando do motivo. Essa palavra impureza aqui,
é muito mais usada no grego para impureza na área sexual, mas aqui não é o caso. Aqui é impureza no sentido moral, não no sentido sexual, de impureza sexual, mas de impureza motivacional. Alguns acusavam Paulo de estar fazendo a obra de Deus por motivação errada. Aliás, você vai notar na Bíblia duas possibilidades. Primeiro, aqueles que pregavam a mensagem errada, com a motivação errada. Eram os falsos mestres que pregavam para ganhar dinheiro, por causa do lucro. Então a mensagem era falsa e a motivação também. Segundo, você vê aquelas pessoas que pregavam a mensagem certa com a motivação errada. Paulo fala isso em Filipenses 1. Aquelas pessoas que estavam pregando o evangelho, mas pregando por porfia, pregando por ciúme, para despertar emulações em outras pessoas. Por que Paulo não condena essas pessoas? Porque elas estavam pregando o evangelho. Se elas estivessem pregando heresia, certamente Paulo teria condenado decisivamente. Paulo argumentando, que me importa com quanto que o evangelho esteja sendo pregado? Se alguém está pregando o evangelho com a motivação errada, vai dar conta a Deus das suas motivações. Mas uma vez que é o evangelho que está sendo pregado, ele vai produzir resultado. Então é possível fazer a obra certa com motivação errada, pregar a mensagem certa com motivação errada. Paulo está dizendo, comigo não. Eu estou pregando a mensagem certa, ela não é fruto de engano, e eu estou pregando com a motivação certa, não é por causa de impureza. Terceiro lugar, o método do seu ministério. Olha aí, finalzinho do versículo. Nem se baseia em dolo. O que ele está querendo dizer? Paulo está dizendo que ele não pregava de maneira enganadora. A palavra dolo traz a ideia de colocar isca no anzol. Isca no anzol. É aquela pessoa que tenta até mesmo pregar o evangelho, mas usando de um artifício enganoso para atrair as pessoas. Ele diz, não, a minha pregação, o meu método é legítimo, o meu método está exatamente compatível com a natureza da mensagem. Eu não preciso atrair as pessoas com outros artifícios que não a própria verdade. Por que Paulo diz isso? Porque no capítulo 1, versículo 5, ele diz que o nosso evangelho não chegou até vós apenas em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que a conversão não é fruto do malabarismo do pregador, não é fruto da argumentação do pregador, não é fruto dos métodos e mecanismos usados pelo pregador. A conversão é resultado da palavra e da ação do Espírito Santo no coração dos ouvintes. Desta maneira, Paulo está dizendo que ele não foi doloso na maneira de entregar a palavra, mas também quando ele diz assim, que a nossa exortação não se baseia em dolo, é porque naquela época havia muitos charlatões, havia muitos mercadores do evangelho, existiam muitas pessoas que estavam saindo itinerantemente pelas igrejas para pregar, apenas visando lucro, apenas visando facilidades para a sua própria vida. E o que Paulo está falando é o seguinte, eu não uso desses expedientes para atrair pessoas, eu não uso desses expedientes para levar a mensagem, e eu não uso desses expedientes para benefício próprio. Eu não sou um charlatão, eu não sou um embusteiro. Ele diz, eu sou um mensageiro de Deus, e eu não uso a pregação para esconder e acobertar ganância pessoal. É isso que Paulo está trabalhando aqui. Ele é um evangelista. Segundo lugar, segunda figura que Paulo vai usar, um mordomo fiel, versículos 4 a 6. Por que nós podemos usar a palavra mordomo? Olha o verso 4. A ponto de nos confiar o evangelho. Quando você confia algo a alguém para administrar, esse alguém que vai administrar é um mordomo. Isso significa mordomo. Alguém que recebeu de alguém um encargo, uma responsabilidade, um ministério, algo para fazer, e esta pessoa então é responsável por aquilo. Lembra de José? Quando Potifar colocou José como administrador de toda a sua casa? José era um mordomo. Lembra quando o faraó depois coloca José como governador do Egito? Um mordomo. Isso é mordomo. Então Paulo diz agora que Deus confiou a ele o evangelho. Então vamos ver aqui alguns pontos importantes. Primeiro, um obreiro aprovado diante de Deus. Versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho.
Quando ele fala fomos aprovados por Deus, é muito importante entender. A palavra aqui no grego não está como que num passado, ela está num presente contínuo. A ideia não é, por exemplo, de alguém que vai fazer um único vestibular e aprovado no vestibular, agora está aprovado o resto da vida. Não. O que Paulo está passando a ideia aqui é de que o processo operativo de Deus, o aprovador de Deus, é algo contínuo, como que um controle de qualidade total. Ou seja, o obreiro aprovado ontem pode ser reprovado hoje. Essa aprovação é algo contínua. A vitória de ontem não serve para hoje. Ontem pode ter sido um obreiro aprovado, amanhã pode ser um obreiro reprovado. Lembra de Demas? Paulo escreve uma das cartas: Demas, meu cooperador. Na outra carta diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Antes era aprovado, agora é um reprovado. Então, Paulo está dizendo que Deus o aprovou para fazer esta gloriosa obra da pregação do Evangelho. O que aprova alguém? Qual é o vestibular contínuo que vai aprovar esse obreiro? A vida dele. A vida dele. O que capacita você a pregar a palavra, a ministrar a palavra de Deus, é a sua vida. A vida precede o ministério. A vida é a base do ministério. Você só pode ter ministério se você plantar o seu ministério no solo fértil da sua vida irrepreensível. Não pode existir um divórcio entre o que a pessoa fala e o que a pessoa vive, entre o que ela prega e o que ela pratica. Segundo lugar, Paulo fala de um obreiro irrepreensível diante dos homens. Olha os versos 5 e 6. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disse e testemunha. Também jamais andamos buscando glórias de homens, nem de vós, nem de outros. Preste atenção no verso 5, que Paulo chama o testemunho. Olha aí no texto. Paulo evoca o testemunho da igreja de Tessalônica e evoca o testemunho de Deus. Vós bem sabeis, Deus é testemunha. Ou seja, a vida desse homem é uma vida tão correta, tão certa, tão irrepreensível, que ele tem coragem de evocar o testemunho de Deus e o testemunho da igreja. E aqui eu vou chamar a sua atenção para 3 pontos. Primeiro, ele não era um bajulador. Versículo 5a. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Essa ideia de bajulação aqui, ela é específica. É a ideia de alguém que vem, não para um gabola, ele não está falando de um gabola aqui. Ele não está falando daquele camarada que vive contando lorotas, apenas para receber aplausos das pessoas. Não, não é esse o ponto aqui. A palavra bajulador aqui é aquela pessoa que bajula com um propósito específico, de obter lucro. É aquele cidadão que chega mansamente para o ouvinte, começa a elogiar o ouvinte, começa a enchê-lo de palavras de lisonja. E começa a ocultar os seus erros e elogiar por demais as suas virtudes. De repente, essa pessoa tem uma segunda intenção por trás. E a segunda intenção por trás não é atingir o coração dessa pessoa, é atingir o bolso dessa pessoa. Você conhece gente assim hoje? Você já ouviu falar de gente assim hoje? De obreiros dessa maneira? Que se aproximam das pessoas, via de regra, esse tipo de obreiro aproxima-se das pessoas que mais têm recurso financeiro, que mais têm dinheiro. E essas pessoas então conseguem acercar-se de uma série de obreiros bajuladores, cuja intenção não é abençoá-las espiritualmente, corrigi-las espiritualmente, exortá-las espiritualmente, mas elas têm um único objetivo, é alcançar alguma coisa, algum benefício. Segundo lugar, o bajulador é aquele que tem um descompasso entre a boca e o coração. O bajulador é aquele que fala uma coisa e sente outra. Ele tem a voz macia como a manteiga e o coração duro como uma pedra. Ele tem palavras aveludadas e uma motivação ferina. Mas em Paulo não era assim. Havia uma sintonia entre o que o Paulo falava e entre o que o Paulo sentia. Segundo lugar, ele não era um mercenário. Olha aí o versículo 5b. A verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Paulo não era um mercenário. Paulo não pregava por ganância. Paulo não pregava para arrancar dinheiro do bolso das pessoas. Ele pregava para arrancar o coração de pedra das pessoas, para que elas tivessem um coração de carne. Ele não estava interessado em lucro, ele estava interessado em salvação. Ele não estava atrás do dinheiro das pessoas.
ele estava atrás da edificação espiritual das pessoas. Por que Paulo está falando isso? Porque naquela época, os itinerantes nas igrejas, muitas vezes, eram pessoas gananciosas, eram pessoas avarentas, eram pessoas mercenárias. Eu creio que esse testemunho de Paulo é vital hoje, porque muitas vezes hoje você percebe que a pregação do evangelho está um pouco confusa, ou muito confusa. Você não sabe se os pregadores estão pregando para levantar recursos para evangelizar, ou se eles estão evangelizando para arrancar recursos. Parece que causa e efeito está confuso aí. E dá-nos a impressão que muitos pregadores pregam muito mais para tirar dinheiro do povo, do que para levar algo para o povo. Pregam muito mais para terem lucro, do que para terem arrependimento, para terem salvação, para terem conversões genuínas. Terceiro lugar, Paulo não era um megalomaníaco. Olha o verso 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Paulo não andava atrás de prestígio, de lisonjas. Ele não precisava nem bajular, nem receber bajulação. Preste atenção aqui num ponto importante. Nós temos que distinguir entre lisonja e bajulação e carinho. Nós vamos ver daqui a pouquinho que Paulo tratava esses crentes com muito afeto, com muita ternura, com muito amor, como um pai, como uma mãe. Qual a diferença entre ser afetuoso e ser bajulador? É que aquele que é afetuoso, ele é sincero. Aquele que é bajulador não é honesto, não é sincero. O bajulador é aquele que fala uma coisa na frente e diz outra atrás. É aquele que tem palavras bonitas na frente e por trás ele tricota. Por trás ele massacra. Paulo não é assim. Paulo não está buscando glórias de homens. Olha o versículo 5, que quando ele diz lá, capítulo 1, versículo 5, ele não diz o seguinte: eu cheguei até vós. Não, ele não diz isso. Ele diz: o nosso evangelho chegou até vós. Preste atenção que o importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. O importante não é o obreiro, o importante é o evangelho. E por isso ele não depende de lisonjas, ele não depende de aplausos, ele não depende de prestígio humano, e ele nem está à procura desse prestígio. O foco não estava no homem, mas no evangelho. Paulo está dizendo com isso que não é possível o chamado culto à personalidade. Terceiro ponto aqui: quem é um obreiro que agrada o coração de Deus? Ele é uma mãe carinhosa. Versículos 7 e 8, olha aí comigo. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricie os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que os tornastes muito amados de nós. Eu destaco aqui alguns pontos. Primeiro, como uma mãe, Paulo abriu mão de seus direitos. Alguém disse que mãe é aquela que quando só tem um pão em casa, ela diz para o filho: eu perdi a fome. Mãe é aquela que sempre abre mão em benefício do filho. O que Paulo está querendo dizer? Ele chega na igreja e diz: eu podia exigir de vocês o meu sustento. Naquela época os rabinos não tinham salário. Eles andavam muitas vezes, e os evangelistas itinerantes andavam e eles viviam das ofertas que recebiam voluntárias. E Paulo chega lá e diz: eu podia exigir de vocês, mas eu não exigi. Eu resolvi trabalhar por mim mesmo, para sustentar, para me sustentar e levar a vocês o evangelho. E isso é disposição de abrir mão. Agora, a palavra ama que ele usa aqui é uma palavra muito interessante. Essa palavra pode ser tanto uma nutriz. O que é uma nutriz? Se você for para o Aurélio e ver o que é nutriz, nutriz é uma mãe de leite, uma mãe de leite. A ama ou a nutriz é aquela pessoa que pega uma criança e trata com muito carinho, com muito amor, com muita ternura, para alimentar e para cuidar. Mas a ideia que Paulo passa aqui não é da nutriz, é a ideia da própria mãe, que gerou, que deu à luz, e que pega a criança e não pode entregar essa criança para outra pessoa. Ela mesma cuida.
nos seus braços, no seu seio, perto do seu coração, para alimentar, para cuidar. E agora note você uma coisa extremamente importante, Segundo ponto aí, como uma mãe, Paulo cuidou de seus filhos espirituais com ternura, qual ama que acaricia. Eu acho isso maravilhoso, porque a ideia aqui é o seguinte, Paulo aqui está dizendo o seguinte, que o obreiro de Deus tem o perfil de uma mãe que está amamentando, de uma mãe que está com o seu filho no colo, no seu seio, perto do seu coração, alimentando, nutrindo, cuidando, dando carinho, dando afeto, dando ternura, dando segurança, tendo paciência, tendo afeto, tendo proteção. Essa é a ideia que Paulo quer passar. Que lição maravilhosa para nós, não apenas como obreiros, mas como crentes. Essa deve ser a tônica do relacionamento entre o povo de Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios 5, 29, ele diz o seguinte, quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. A palavra cuida, lá em Efésios 5, 29, só aparece mais outra vez na Bíblia. É aqui em Tessalonicenses 2, 7. É a ideia de acariciar. Então note que este cuidar passa não apenas da provisão material, mas também da provisão emocional. Nós temos carências afetivas, nós temos necessidades emocionais. Como família de Deus, nós precisamos lidar uns com os outros dessa maneira, com ternura, com carinho. As nossas palavras têm que ser de encorajamento, as nossas atitudes têm que ser gentis, porque nós somos como a mãe que pega uma criança no colo para nutri-la. Essa é a ideia que Paulo quer passar. Terceiro lugar, como uma mãe, Paulo cuidou dos seus filhos espirituais com sacrifício cabal. Preste atenção aí no verso 8, quando ele diz assim, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho, mas igualmente a nossa própria vida. Mãe é aquela que, se tiver que fazer uma opção entre a vida dela e a vida do filho, ela prefere se sacrificar para que o filho viva. E essa ideia aqui é magnífica, sabe por quê? Porque quando a mãe amamenta, ela oferece parte da sua própria vida ao filho. A mãe que amamenta ingere alimento, e esse alimento se transforma em leite para o filho. O alimento que ela passa brota dentro dela mesma, é algo que está entranhado dentro dela. Quando ela se doa, ela não dá apenas algo, ela dá ela mesma. É interessante notar que na amamentação, a mãe toma cuidado até com o alimento que ingere, porque se ela ingerir um alimento que é prejudicial, aquele alimento entra no seu sangue, entra depois para o seu leite, e aquilo vai prejudicar o seu filho. Então ela se abstém de determinados alimentos por amor ao filho. Ela toma cuidado até com aquilo que ele ingere, porque isso pode afetar o filho. E nós, pensando na ideia da mãe, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ingerimos, porque dependendo daquilo que nós ingerimos, se nós passarmos para os nossos filhos, nós vamos atingi-los e afetá-los. Quarto lugar, como mãe, Paulo cuidou de seus filhos espirituais com a melhor provisão. Olha o verso 8b, quando ele diz assim, nós estamos prontos a dar-vos o evangelho de Deus. Paulo não está dando filosofia, Paulo não está dando conceitos humanos, Paulo está levando para aquela igreja o leite genuíno da verdade, ele está levando a melhor das provisões, ele está levando o evangelho de Deus, a palavra de Deus. E eu fico pensando como nós estamos precisando disso hoje, como os púlpitos estão carentes da palavra de Deus, como as salas de escola dominical estão carentes da palavra de Deus, como a igreja está carente da palavra de Deus. Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, chegou a dizer que se os pastores não derem pão para o povo, este povo vai se abastecer de pedras e vai perecer. Nós temos que dar a palavra. Paulo estava pronto a morrer desde que ele desse a palavra para aquela igreja. Quarto lugar, quem é um obreiro? Não é apenas uma mãe,
Ele é um pai exemplar. Os versículos 9 a 12 vão falar sobre isso. E eu gostaria de focar com você, sobretudo os versos 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus. Olha que figura maravilhosa. Paulo diz: eu sou uma mãe, eu sou um pai. Ele tem a firmeza de um pai, e ele tem a doçura de uma mãe. E agora, o que ele quer nos falar sobre um pai? Primeiro, um trabalho memorável. Versículo 9. Porque vos recordais do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, os proclamamos o Evangelho. Um pai é aquele que trabalha para prover para os seus filhos. O pai é aquele que entesoura para os seus filhos. E Paulo está disposto a trabalhar para que a igreja receba a bênção da verdade de Deus. Segundo, um procedimento irretocável. Versículo 10. E vós e Deus. Olha novamente ele evocando o testemunho da igreja e o testemunho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e repreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E aqui tem 3 coisas interessantes. Quando ele diz assim: vós sois testemunhas e Deus também, do modo porque piedosa, ou piedosamente, ele está falando da relação com Deus. Ele tem uma relação certa com Deus. Ele não tem brechas no escudo da fé. Ele não tem áreas escuras do seu caráter. Ele não tem áreas turvas na sua vida. Ele tem uma vida certa com Deus. Quando ele diz que ele, no versículo 10, ele tem uma vida justa, aqui está querendo dizer da relação correta com ele mesmo. É um homem íntegro, é um homem inteiro. A palavra justo aqui significa isso: íntegro, inteiro, completo. É um homem que tem uma autoimagem resolvida, um caráter impoluto, sem jaça. E quando ele diz assim no verso 10, vocês sabem do modo também que eu vivi, irrepreensivelmente, ele está falando da relação correta com as outras pessoas. É um testemunho externo, público. Então ele tem relação certa com Deus, ele tem relação certa consigo, ele tem relação certa com os outros. Terceiro lugar, palavras encorajadoras. Olha aí, olha comigo aí, versículo 12, finalzinho do 11. E sabeis de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. Eu gosto muito dessas expressões aqui. Eu quero chamar a sua atenção. Em primeiro lugar, Paulo ensinava a cada filho espiritual individualmente. Note isso. E vós sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós. Por que isso aqui é importante? Porque Paulo podia dizer: bom, eu sou um apóstolo de proa, eu deverei estar apenas dedicado às grandes causas, ou apenas deverei ser escalado para pregar a grandes multidões. Tem pastor assim hoje, tem obreiros assim hoje. Eles não falam mais para pequenos grupos. Se você convidar determinados cidadãos hoje para pregar, eles só pregam em grandes encontros, em grandes cruzadas, diferente do Supremo Pastor Jesus, que pregou os seus melhores sermões para uma pessoa só. Diferente de Paulo, que olhava para cada pessoa e via cada um de per si como um filho. Segundo lugar, Paulo exortava cada filho na fé. A palavra exortar aqui, no grego, é a ideia de chamar do lado para estar encorajando. O que significa aqui? Significa que o obreiro é aquele que dosa, disciplina com encorajamento. Irmãos, como isso é importante, dentro de casa. Se você, pai e mãe, apenas critica os filhos, apenas disciplina os filhos, apenas traz uma palavra de repreensão na hora que eles erram, e nunca traz uma palavra de encorajamento quando eles acertam, você vai criar filhos complexados. Você vai criar filhos com a autoestima lá no chão. Se você apenas encoraja e nunca disciplina, você vai criar filhos irresponsáveis, irreais, que não vão saber enfrentar os problemas da vida. Paulo está dizendo que nós precisamos ficar perto, junto, para exortar, para enfrentar as lutas e encorajar na hora das necessidades. Terceiro lugar, Paulo consolava cada filho na fé. Esta palavra consolar aqui está ligada à ação. Está dizendo: você, meu filho,
precisa não apenas ter sentir-se melhor, você precisa fazer coisas melhores. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sempre se sintam bem. Não é essa a nossa função. Nós precisamos levar os nossos filhos a sempre fazerem coisas melhores. Quarto lugar, Paulo admoestava cada filho. Admoestava. E essa ideia aqui é de confrontar os filhos, não dando a eles o que eles querem, mas dando a eles o que eles precisam. Eu, quando li o livro do James Hinton, que vai estar até aqui em Vitória, me parece, autor do Monge e o Executivo, a frase que mais gostei do livro foi essa: nós não temos que dar aos nossos filhos o que eles desejam, nós temos que dar aos nossos filhos o que eles precisam. Há uma grande diferença entre desejo e necessidade. Nem sempre o desejo é necessidade, nem sempre. Paulo está dizendo que o projeto dele era admoestar, e a palavra admoestar aqui traz a ideia de confronto, para levar os filhos a buscarem aquilo que eles precisam. Em quarto lugar, o propósito sublime de Paulo, versículo 12b, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e luz. Essa palavra digno aí traz a ideia de balança, e o projeto de Paulo era levar os crentes a viverem uma vida parecida com Jesus, tendo a estatura de Jesus. A ideia de uma balança de dois pratos. Numa balança você põe a sua vida, na outra balança você põe a vida de Cristo. Tem que existir equilíbrio entre uma vida e outra. Isso é viver de modo digno. Finalmente, queridos, a última figura, um pastor amoroso, versos 13 a 20. E eu quero aqui dizer para você que a vida do pastor às vezes tem determinadas tensões, porque ele é aquele que às vezes vai de um funeral a uma festa de casamento, e de uma festa de casamento a um funeral, e num dia só. Eu achei interessante que há menos de um mês, eu preguei num dia só aqui em Vitória, em 3 circunstâncias muito diferentes. De manhã eu estava no hospital militar, falando para cerca de 200 casais, de mulheres com mulheres grávidas, preparando para o nascimento de seus filhos, uma palavra de encorajamento. À tarde, participei de um funeral, e à noite, participei de um casamento. Você viaja de uma situação para outra. E Paulo vai trabalhar essa questão de que o pastor amoroso é aquele que vive aqui no caso, algumas tensões dessas situações. Ele chora e ele se alegra. Ele derrama lágrimas e ele celebra. E então 3 coisas são destacadas aqui sobre o pastor amoroso que foi Paulo. Primeiro, a palavra de Deus dentro de nós. Olha o verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não com palavra de homens, e sim, em verdade, é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Palavra de Deus dentro de nós. E aqui tem 3 coisas que Paulo vai dizer. Primeiro, eles apreciaram a palavra. Eles receberam não com palavras de homens, mas com palavra de Deus. Segundo, eles se apropriaram da palavra. Diz o texto que eles acolheram a palavra. Eles não só receberam a palavra nos ouvidos, eles receberam a palavra no coração. Terceiro, eles aplicaram a palavra. Note você que ele vai dizer o seguinte: a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Isso é muito importante, irmãos. A pessoa tem que ouvir a palavra, a pessoa tem que receber a palavra, e a pessoa tem que aplicar a palavra. Se apenas ouvir, e não guardar no coração, e não botar em prática, essa palavra não teve nenhum valor. Mas eles receberam a palavra como palavra de Deus, eles acolheram no coração, e eles colocaram essa palavra agora em prática na vida. Notem vocês, segundo ponto, o povo de Deus ao redor de nós, versículos 14 a 16. Eu acho isso fantástico, porque para mim a prova de que um povo recebe a palavra de Deus é quando esse povo está disposto a sofrer por Deus. E se você notar, 14, ele diz assim: tanto é assim, irmãos,
que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles. Por que Paulo escreve isso? Primeiro, para dizer que tanto a igreja da Judeia quanto eles lá em Tessalônica estavam sofrendo perseguição do mesmo grupo, os judeus. Segundo, porque quando você está passando por uma tribulação, você tem a tendência de pensar que só você está passando por esse problema. Aí você começa a sentir um sentimento de fracasso, de desânimo. Você pensa até que Deus está sendo injusto com você. Você pensa que o seu sofrimento é o maior do mundo, que não tem ninguém que está sofrendo igual você. Aí Paulo escreve essa carta para dizer, não, igualzinho os irmãos lá da Judeia, porque também eles sofreram nas mãos dos judeus, e vocês estão sofrendo nas mãos dos judeus, e vocês estão se identificando com outras pessoas de outros lugares. Pedro, quando escreveu isso, ele diz o seguinte: quando você estiver passando pelo fogo da tribulação, pense uma coisa, que tem outros irmãos seus, em outros lugares do mundo, passando pela mesma situação. Você não está sozinho. Tem mais gente sofrendo, tem mais gente passando por lutas, tem mais gente passando por dificuldades, e você não deve se desanimar. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a igreja da Judeia não foi destruída por causa da perseguição, a perseguição não pode destruir a igreja, a perseguição não vai destruir vocês também. Paulo está trazendo uma palavra de encorajamento. Hebreus diz o seguinte: levante os seus olhos e veja a nuvem de testemunhas que vocês têm ao redor de vocês. Olha para o povo de Deus, para longe de vocês, e encontrem nisso motivo de encorajamento. Terceiro e último lugar, a glória de Deus diante de nós. Versículos 17 a 20. Motivos de encorajamento. Então veja vocês aqui alguns pontos que eu acho maravilhosos. 3 pontos que eu acho magníficos aqui. Primeiro, a escatologia para Paulo nunca foi um tema de especulação acadêmica, mas um ponto prático. E ele vai dizer algumas coisas aqui lindas. Primeiro, Paulo gostava de cheiro de ovelha. Versículo 17 e 18. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, como tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Paulo estava longe da igreja. Ele plantou a igreja. Ele saiu de lá. E agora ele está longe. E ele está desejoso de ir de volta a Tessalônica, para ver aqueles irmãos. Os irmãos estão longe dos seus olhos, mas estão perto do seu coração. Ele gosta de ficar junto, ele gosta de estar perto, ele tem vontade de estar perto, ele quer estar perto das ovelhas de Cristo. Isso é a ideia de pastor. Ele não está querendo tirar férias daqueles irmãos, ele não está querendo distância daqueles irmãos, ele não está querendo descansar a mente e o coração daqueles irmãos, ele está querendo se empenhar em estar perto deles. Ele tem vontade de estar junto do rebanho, ele gostava de cheiro de ovelha. Segundo lugar, Paulo viu o pastorado como um campo de batalha espiritual. Versículo 18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes, contudo Satanás nos barrou o caminho. Eu quero dizer para você o seguinte, que Paulo era um homem de mente lógica. Se você notou, Paulo era aquele camarada que dirigiu, nós estudamos isso na primeira mensagem da exposição, em Atos 17, que todos os seus métodos foram para alcançar a mente, o raciocínio, a lógica, o entendimento daquele povo. Mas Paulo não era tão racional ao ponto de achar que o elemento espiritual inexiste. Paulo não era daquele tipo de obreiro que diz, não, eu não acredito em nada daquilo que parece ser místico ou espiritual. Paulo diz, eu quis visitar vocês, eu pelo menos 2 vezes quis ir, mas Satanás nos barrou o caminho. Paulo sabia que existia um elemento espiritual que interferia na sua ação missionária. Paulo sabia que Satanás não era um mito, não era uma quimera, mas Satanás é um anjo caído, um ser que não dorme, não tira férias, não descansa, e que está 24 horas no ar, agindo, interferindo, prejudicando, atrapalhando o avanço da obra missionária. E esta palavra que ele usou aí, no versículo 18, barrou o caminho, essa palavra é muito interessante. A ideia que essa palavra sugere era bloquear uma estrada, impedindo a marcha de uma expedição ou de um exército, para tornar a estrada intransitável. Depois esta palavra foi usada
para ruptura nas linhas do inimigo, uma metáfora militar. Depois essa palavra foi usada num sentido atlético. Pensa você hoje, o técnico da seleção brasileira, vai escalar o time para jogar hoje à noite. Na hora próxima do jogo, ele chega lá e corta um jogador. Essa era a palavra usada. Cortaram o atleta, impedi-lo de competir, de entrar em campo. Paulo está usando essa figura porque ele está dizendo que Satanás estava bloqueando o caminho para que ele chegasse a Tessalônica. Nós estudamos e abordamos esse ponto. O que seria esse bloqueio de Satanás? Pode ser aquilo que as autoridades da cidade de Tessalônica, os politarcas, a Tessalônica, você se lembra que era uma cidade livre, era a capital da província da Macedônia, e esta cidade era governada por esses homens livres, e eles levaram Jason ao tribunal, e Jason teve que pagar uma fiança e assinar que Paulo não voltaria a Tessalônica, e talvez este bloqueio de Satanás é que se ele chegasse a Tessalônica, Jason estaria numa grande encrenca naquela cidade, ou talvez isso poderia trazer transtorno tal na liberdade tessalônica, que ela perdesse esse status, esse prestígio de cidade livre no Império Romano. Pode ser isso, mas não importa. Que bloqueio foi esse? O ponto é o seguinte: mesmo que Satanás venha tentar impedir a obra de Deus, como você lê lá no livro de Jó, como você lê lá no livro de Zacarias, capítulo 3:1, Satanás estava do lado direito do sumo sacerdote Josué para se lhe opor, a obra de Deus segue adiante. E Deus, no seu propósito soberano, não permitirá jamais que a interferência de Satanás frustre os seus planos soberanos no que concerne ao avanço da sua obra missionária. Finalmente, em terceiro lugar, Paulo olhava para cada filho na fé como uma coroa a receber de Cristo na sua vinda. Versículos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha você que Paulo olha para a segunda vinda, e ele diz que a bênção é que na segunda vinda ele vai poder apresentar os seus filhos na fé, como a grande coroa que ele vai receber. No grego tinha duas palavras para coroa, tinha a palavra diadema e a palavra estéfanos. Diadema era a coroa do rei, e estéfanos era a coroa daquele que lutava e conquistava o direito de ter uma medalha, o direito de ter uma coroa de louros. Era a coroa que era fruto do labor, do esforço e do empenho daquela pessoa que trabalhava. A palavra usada aqui não é diadema, a palavra usada aqui é estéfanos. Paulo está dizendo o seguinte: quando Jesus vier, cada crente que eu levei para Cristo vai ser como que uma coroa para mim, uma recompensa para mim, uma alegria para mim. E ele olha para aquela igreja e diz: vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria. Presta atenção, que no dia que Jesus voltar, você precisa não apenas estar alegre em estar lá, mas também você precisa ter alegria de receber o resultado do seu fruto, do seu trabalho, da sua obra para a glória de Deus. Eu pergunto a você: quantas coroas você terá naquele grandioso dia? Quantas coroas você vai receber? Quantos estéfanos você vai receber? Quantas pessoas você teve a bênção e a alegria de levar ao Senhor? A maior glória de um crente não é conquistar riquezas, mas é ganhar almas. E a Bíblia diz: quem ganha almas é sábio. Que Deus nos ajude a olhar para esse obreiro e aprender com ele. Que Deus nos ajude a olhar para Paulo e encontrar nele um modelo a ser seguido ainda hoje, na vida pessoal, na vida ministerial, na vida como igreja de Cristo.